Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje estou chegando aqui para a gente conversar sobre BDRs e stocks, ou seja, investimentos lá no estrangeiro, né? Então qual é a melhor opção, como que faz isso? Então a gente vai estar falando isso aí hoje no vídeo de hoje. Mas se você ainda não é inscrito no canal, eu já vou te pedir para se inscrever aqui embaixo, já deixar seu like, mandar esse vídeo para outros amigos e ficar com a gente até o final, que tem bastante dica boa aí, beleza? Então vamos nessa! Para começar então, a gente tem que entender quais são as modalidades que tem para a gente investir lá fora. Então as BDRs, elas são os Brazilian Depositary Receipts, ou seja, são recibos aí de ações ou americanas, ou europeias, ou chinesas, mas de ações mundo afora que são negociadas aqui na nossa bolsa, na bolsa brasileira. Já as stocks são ações americanas que são compradas diretamente lá fora. A gente pode chamar também de ações estrangeiras e comprar ações de outros países europeus, países asiáticos, mas são as ações quando a gente compra diretamente lá nos outros países com a moeda deles inclusive. Então vamos lá, qual é a diferença e qual que é melhor? As BDRs, elas têm aí uma vantagem para nós brasileiros, que é o imposto de renda. Quando a gente compra lá fora, a gente tem que fazer uma declaração diferente da que a gente faz e dependendo do volume que você negociar lá fora, inclusive você tem que prestar contas além da Receita Federal para o Banco Central. Se você não movimenta um volume muito grande de dinheiro, você não precisaria fazer essa declaração para o Banco Central. Mas a declaração de imposto de renda, quando o investimento é feito diretamente lá fora, ele é um pouco diferente de quando a gente compra apenas as BDRs. Porque o investimento em BDR é exatamente igual ao investimento em ações brasileiras, na Bolsa Brasileira, incidem as mesmas taxas de imposto. Então é mais fácil de declarar somente na nossa declaração de investimentos normal aqui do Brasil, em declaração de imposto de renda. Outra vantagem aí é que a gente consegue se expor a economias do mundo inteiro comprando tudo diretamente aqui pela Bolsa Brasileira. Então você não tem aí a dificuldade de ter várias contas em vários países diferentes, com várias moedas diferentes e ter que administrar tudo isso. Então fica tudo focalizado ali no mesmo lugar e a gente consegue investir. Por exemplo, aí no varejo a gente tem um exemplo de Alibaba chinesa, a Amazon americana, a Magazine Luiza brasileira, tudo na mesma plataforma, tudo no mesmo lugar, tudo em reais. Além disso, investir em BDRs tem uma vantagem aí, que é não pegar o spread de dólar. O que é isso? Quando a gente vai comprar uma moeda estrangeira na casa de câmbio, lá a gente não consegue trocar o nosso real exatamente pela cotação do dólar. A gente tem um spread aí, uma diferença de 1,5%, 2%, 3% do que você vai pagar e do que a moeda realmente está valendo. Então você está pagando um pouquinho aí a mais no dólar do que ele realmente vale. Além disso, existem outras taxas cambiais para a gente trocar o nosso real por moedas lá de fora, como o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Então a gente tem aí algumas taxas e o spread bancário que podem fazer uma diferença no seu investimento lá na frente e a gente não paga isso investindo através de BDRs na própria Bolsa Brasileira. Outra vantagem interessante da gente mencionar, que pode ser considerada uma vantagem ou não, porque caso você considere isso uma vantagem, provavelmente você já vai estar morto, é a questão de tributação sobre a herança. A herança lá nos Estados Unidos, por exemplo, em vários estados ela chega aí a 40%. Então se você tem investimentos na bolsa de lá, vai passar isso para os seus filhos ou para outros herdeiros, você tem 40% de taxação do estado em cima disso. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, essa taxação é de apenas 4%. Em países asiáticos, países europeus, essa taxa pode chegar até a mais do que esses 40%, que é lá nos Estados Unidos. Mas nem só de vantagem se vive o investimento em BDRs. Ele também tem algumas desvantagens, como por exemplo a taxação sobre os dividendos. Então, como tem uma instituição financeira por trás que está comprando os ativos lá fora e disponibilizando eles na forma de recibos aqui na Bolsa Brasileira para a gente, eles têm que ganhar alguma coisa em cima disso. E não tem nada de injusto em cima disso, eles estão prestando um serviço para você. Esse ganho, ele se dá através aí dos dividendos. Então, quando as empresas lá fora, vou te dar um exemplo aqui, a Apple vai pagar os dividendos dela para você, vamos supor que ela te pague R$1.000. Esses R$1.000 vão passar por esse distribuidor que fez o recibo da ação chegar em você e ele vai descontar lá na fonte 5% sobre esse valor. Então se a Apple distribuiu R$1.000 de dividendos, você vai receber lá no final da cadeia R$950. Não é uma diferença muito grande? Não é uma diferença muito grande, até porque é só sobre os dividendos. Mas é uma diferença aí que a longo prazo pode acabar fazendo diferença e quanto maior for o seu montante de dinheiro, maior vai ser o seu dividendo e maior vai ser ou parecer essa taxação. Porém, tem um detalhe que lá fora, lá nos Estados Unidos pelo menos, os dividendos eles são tributados direto em fonte, ou seja, quando a empresa vai repassar os dividendos dela para os acionistas, o governo já toma ali 30% daquele valor. Então as empresas lá fora elas tendem a distribuir menos dividendos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra empresas que pagam muito mais dividendos do que lá fora como regra geral.
essas empresas então elas acabam reinvestindo o lucro dela nas próprias ações da própria empresa, um evento que eles chamam lá de buyback. E esse evento acontece exatamente para fazer com que a ação valorize e não seja tributada, porque a valorização de ação só tem tributação em caso de venda com lucro, e eles pagam um dividendo ali um pouco menor para não ter esse 30% de taxação sobre o lucro que a empresa teve. Além disso, uma outra vantagem de investir diretamente lá fora é a variedade. Aqui no Brasil, com as BDRs, mesmo podendo investir no mundo inteiro, a gente encontra aí menos do que 700 opções de BDRs para a gente investir mundo afora. Isso já é uma quantidade maior do que existe de ações brasileiras mesmo na bolsa, só que é uma quantidade muito inferior à quantidade de empresas que têm capital aberto lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem mais de 4 mil empresas, 4 mil opções lá na Bolsa de Valores só de empresas americanas, fora todos os outros ativos que eles têm lá, que você pode investir em ETFs, em ADRs, que são as BDRs dos americanos, então consegue investir numa quantidade de ativos muito maior do que o que a gente encontra aqui através de BDR. Além disso, os BDRs, quando a gente vende eles aqui no Brasil com lucro, tem que frisar essa informação que ela é importante, quando você tem lucro na venda de um BDR, você tem que pagar 15% de imposto sobre esse lucro. Não importa se o lucro foi de R$1, se foi de R$1 milhão, é 15% sobre o lucro quando você vende BDRs. Já lá nas ações americanas, nos Estados Unidos, você só é tributado aqui no Brasil em 15% também do imposto de renda, quando você tem um lucro superior a R$20 mil em operações financeiras lá fora. Outra desvantagem é que mesmo estando exposto a outras moedas, então se a gente investir num BDR americano, a gente vai estar exposto à variação do dólar e à variação desse ativo lá fora, a gente não está investindo diretamente em dólares, a gente está investindo em reais e o nosso patrimônio está sendo construído em reais. Então se der um problema com o real brasileiro, caso como foi o do Collor, que já aconteceu aqui no Brasil, onde todo o dinheiro, todos os reais que estavam em bancos, em financeiras e tal, foram retidos, então o seu dinheiro também ficaria retido porque ele está em reais. Se ele está lá em outro país, o governo brasileiro não pode fazer absolutamente nada quanto a isso. E então, para a gente se caminhando para o final, eu vou deixar para vocês aqui uma tabelinha fantástica, um resumão de tudo que a gente falou hoje, quais são as vantagens de se ter BDRs e quais são as vantagens de se ter stocks ou ações diretamente lá fora. Então, Will, vou te pedir para fazer a mágica, bota aqui dos dois lados aqui para aparecer, vamos lá, BDRs contra stocks. E a gente tem então a diferença da facilidade do imposto de renda. É muito mais fácil você fazer uma declaração de imposto de renda de ativos que estão todos no Brasil do que de ativos internacionais. O segundo ponto é que você investe diretamente aqui no Brasil e não precisa ficar criando conta em várias corretoras mundo afora, transformando seus reais em vários tipos de moeda mundo afora, caso você queira investir em empresas, tanto que americanas e tanto de outros países como asiáticos e europeus. Nas BDRs a gente também não tem taxa de câmbio nem spread na hora de comprar outra moeda, porque a gente investe tudo diretamente em reais através da Bolsa Brasileira. Outro ponto importante da gente ressaltar é o da herança. A herança lá fora é taxada com muito mais força do que aqui no Brasil. Já sobre os dividendos, a gente também tem um desconto aqui nas BDRs de 5%, sendo que lá fora o dividendo ele é pago integralmente. Mesmo ele tendo aquele desconto que já tem também para o Brasil ou lá para fora, quando ele é retido na fonte pelo Estado, ele tem aí um descontinho na BDR de mais 5%, que fica com o emissor desse recibo brasileiro de ações gringas. Outra questão é a variedade de ações que a gente encontra através de BDRs investindo diretamente lá fora. Lá fora a gente tem aí mais de 4 mil opções de empresas americanas e aqui no Brasil a gente não chega aí a 700 ações. E o último dado comparativo importante aqui que eu trouxe para vocês é o 15% de imposto sobre o lucro. Sendo que quando a gente investe lá fora, esse 15% ele vai incidir somente em lucros a partir de R$20 mil. E aqui no Brasil, esse imposto de 15% ele já incide diretamente ali no BDR. Eu, particularmente, invisto através de BDRs, eu acho mais fácil, eu acho melhor, tá tudo concentrado em um lugar só, não preciso ficar transformando meus reais em dólar, mas vocês viram que tem vantagens e desvantagens em ambos os modelos. Então agora que você já tem todas as informações, a decisão de em qual delas você vai investir é exclusivamente sua. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui para se inscrever, clica aqui também para assistir esse outro vídeo que o YouTube está recomendando para você. Bons investimentos e ao infinito e além, fui!